bem, é o seguinte, os moradores de Curitiba procuraram a Jovem Pan News, o jornalismo do Grupo RIC, a RIC TV, né? E aí exatamente para denunciar aí problemas relacionados à conta de água da Sanepar. Teve gente que levou cada susto aí, chegou a receber conta de mais de R$300. E diz o seguinte, que a conta chegou, mas ninguém foi lá medir o relógio do quintal. Chegou R$300 porque chegou, né? Então, segundo essa ouvinte, que é uma moradora aqui da capital, e a gente já trouxe, inclusive, a declaração dela cobrando a Sanepar por explicações, o que ela ouviu como justificativa foi que a Sanepar fez uma média dos meses anteriores de quanto ela gastou para chegar a esse valor que ela considerou absurdo e diz que não tem condições de pagar. Então agora parece que veio a resposta da Sanepar. Quem inclusive acompanha esse caso é a nossa repórter Beatriz Frener. Bea, conta pra gente aí as atualizações a respeito dessa resposta da Sanepar. Bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, excelente dia aí para todos. Exatamente isso, olha, vou só recapitular rapidamente o que está acontecendo. Vários moradores de Curitiba perceberam um aumento de um mês para o outro na conta de água. E não é aumento de R$30, R$100, não. Teve gente que antes pagava, por exemplo, 200 e chegou uma nova conta de R$700. Outras pessoas, né, que a gente conversou, pagavam 170 e do nada aí no mês seguinte a fatura veio mais de R$300. E aí é significativa essa alteração, o morador não consegue entender o que está acontecendo porque esse valor mais alto vem justamente no mês em que a pessoa economizou, então fica assim, como que é feito esse cálculo médio da Sanepar, o que está acontecendo? A gente foi em busca das respostas. Bom, de fato, o grande problema por trás disso é a falta dos medidores, aquele profissional que vai até a casa para fazer a medição, a leitura do relógio e tirar o extrato exato de quanto a pessoa consumiu de água naquele mês. Estava com um problema, a própria Sanepar assume esse problema, né, com esse tipo de prestador de serviço, porque é um funcionário que é contratado por uma empresa terceirizada que presta essa atividade para a Sanepar. Então, a companhia estaria com problemas com essa empresa terceirizada, a empresa não estava cumprindo com o contrato da forma adequada, estava deixando a desejar essa atividade da leitura ali dos relógios, e muita gente começou a entrar na chamada conta de média. Vamos entrar agora então com a entrevista de um dos presidentes da Sanepar, que é o Cláudio Stabile. Ele vai explicar exatamente sobre isso, e aí eu volto aqui para conversar mais uma vez com você, Rafa, e interpretar junto com os ouvintes o que essa fala dele significa, como é feito esse cálculo de média, porque além de conversar com ele, também conversei com alguns técnicos da própria companhia. Vamos ouvir. Nós tivemos um problema com a empresa, que ela vinha atendendo a companhia desde 2019. Nós tivemos que rescindir com a empresa e fazer um contrato emergencial. Esse contrato estava vigindo desde março, agora é 20 de março, e a empresa conseguiu em 10 dias regularizar 65% dessas localidades que estavam com problema, não é? Mas ainda teremos uma faixa, aí, uns 30%, 35%, que terão essa leitura pela média. Para a gente explicar sobre essa questão da leitura pela média, então, que gera essa confusão para as pessoas, que às vezes ficam ali 3, 4 meses pagando um valor mais baixo, de repente aquele susto da conta que praticamente dobra. O que acontece? A pessoa vai fazer nós fazemos uma média pelos últimos 5 meses daquele consumo que ela teve, e então ela vem aquela conta, isso que é o pior, vem aquela conta que ela está atrasada, pode ser mais de uma inclusive, não é? E mais a conta que foi feita a leitura, e você tem um acúmulo muito grande. Mas isso sempre é passivo de revisão, todos os valores, não é? E aí, quando chegar o momento que você sabe que aquilo é o correto valor, você ainda pode parcelar isso. Eu acho que o importante assim, é deixar claro para a população e tranquilizá-la que elas não se preocupem com esse problema agora, nesse momento. Tá? Ninguém vai ser prejudicado, não haverá suspensão do serviço em hipótese alguma. O que nós vamos fazer? Regularizando com essa nova empresa como está sendo, nós vamos rever essas contas. Tá, e a explicação então do Stabile em relação a isso, que não é para as pessoas se preocuparem nesse momento, que, né, de qualquer forma eles vão poder parcelar essas contas, a Sanepar assumindo ali esse problema com a empresa terceirizada que fazia a leitura, né, do consumo de água dos moradores, mas a grande questão é como está funcionando esse cálculo médio, para a gente entender. A companhia,
né, assumiu o risco com esse contrato aí de uma empresa terceirizada. Ou seja, a companhia deixou de prestar um serviço para a população, que é a medição presencial, que é o funcionário ir até a casa da pessoa e fazer a leitura do relógio. Primeiro ponto para a gente entender, a Sanepar assumiu isso. Segundo ponto, as pessoas sem esse funcionário para ir até as casas delas fazerem aí a medição, entraram no cálculo médio. Ou seja, a Sanepar vai lá e interpreta que aquela pessoa geralmente gasta R$100 na conta de água e vai lançando 100, 90, 110, vai fazendo o cálculo médio aí para os meses em que o medidor não for lá presencialmente. Aí quando tem um medidor disponível, vamos supor que já no 5º mês em que está acontecendo esse cálculo médio, quando tem um medidor disponível para ir lá presencialmente na casa daquela pessoa, ele constata que o consumo foi maior do que o médio. No mês tal, aquela pessoa gastou um valor maior do que o médio. E aí eles fazem essa cobrança retroativa. É como se a pessoa tivesse pagado a média menos nesses últimos 3 meses. E quando eles fazem a medição, descobrem que tinha ali um valor de diferença para ser cobrado do consumidor e fazem essa cobrança de uma vez só. Ou seja, a pessoa não tem culpa, o morador não tem culpa, ao meu ponto de vista aqui agora, viu? O morador não tem culpa que a Sanepar estava sem o funcionário para fazer a medição presencial. E aí, de repente, tem que arcar com esse custo da diferença da média, todo de uma vez, uma pessoa ali assalariada, que não tem um planejamento financeiro para, de repente, gastar R$300 numa conta de água. É justamente isso que está gerando bastante reclamação entre os moradores, Rafa. Pois é, Bê, aí tem uma outra questão, eu concordo com você, com o seu ponto de vista, que é o seguinte, a falta de informação. Vou dizer pra você que enquanto a gente tá conversando sobre isso, tá? O nosso chat no YouTube Jovem Pan Grupo RIC e o nosso WhatsApp aqui está chegando com várias mensagens, estão chegando de ouvintes, dizendo que esse problema acontece no Auer, no Boqueirão, no Xaxim, que também vem acontecendo em outros bairros da capital. Seria motivo pra CPI, é o tipo de informação que vem chegando e participação dos nossos ouvintes, porque assim, muitas vezes a pessoa não entende esse raciocínio de fazer uma média e aí do nada você olhar, não, mas peraí, a minha média foi para baixo, ficou faltando aqui um mês 50, outro 20, então agora eu vou cobrar 70 de uma vez só sem explicar por que na próxima fatura do nada. Então falta informação pelo visto para as pessoas. Exatamente, Rafa, é importante você salientar isso. Eu acho que se o morador consegue ter ali previamente uma noção de que vai ser cobrado um valor a mais, porque ele consumiu mais do que pagou nos últimos meses, o morador se prepara. Agora, do nada, vir essa surpresa, quem acompanhou já aqui a Jovem Pan News ontem, a gente contou a história da Val, e ela, que é uma moradora da região sul de Curitiba, ela estava explicando pra gente que ela na casa, 3 filhos e só um marido que trabalha. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas que tem uma renda ali, inclusive uma renda que é flutuante ao longo do mês, porque o marido dela é autônomo, não tem um salário X, e aí vem uma surpresa da conta de água dobrar, simplesmente sem um aviso prévio, e daí a pessoa vai até o posto de atendimento da Sanepar no bairro, e nem os próprios servidores conseguem explicar o que está acontecendo. Simplesmente disseram para ela, você consumiu, você tem que pagar. E ela queria entender, como assim eu consumi, sendo que no último mês eu continuei economizando? Falta até essa própria informação no momento em que a pessoa vai até a agência, no momento que ela é provocada para ir até a agência. Ela não consegue entender porque os próprios funcionários da companhia não sabem explicar esse cálculo médio, simplesmente jogam que é um gasto e que a pessoa tem que arcar com esse custo. E como ela disse, eu repito, acaba sendo injusto, né, Rafa? Assim, bem, e você que acompanha o caso, sabe, por exemplo, de valores muito maiores. Eu já me espantei, né, com o valor dessa entrevistada, que era cerca de R$300, mas eu sei que você já encontrou pessoas aí que têm contas de água que chegaram realmente nas alturas, não é isso? É isso, Rafa, chegaram a R$700. Moradora relatando que a fatura do nada, de um mês para o outro, subiu para R$700. Sob essa mesma alegação, você consumiu isso nos últimos meses, agora essa cobrança retroativa entra. Essa moradora foi atrás da Sanepar, eles disseram isso para ela entendeu que por ali não ia conseguir resolver o problema, não ia conseguir nenhum desconto. Ela agora está acionando o PROCON, ou seja, é o consumidor buscando os direitos dele. As pessoas precisam saber, né, que elas podem se assegurar por meio da lei e tentar algumas garantias e principalmente, né, o fato de não ter tido nenhuma forma de informação prévia
sobre esses custos. Então já tem gente acionando o PROCON aqui em Curitiba, viu? Importante a gente ressaltar essa informação também. Defesa do consumidor tem que entrar em jogo, sim. Agradeço muito a Bea Frenner. Obrigada, Bea, pelas informações, porque assim, se tem falta de informação, quer dizer que alguma coisa a gente tá devendo aí, né, em termos de serviços à população na hora de pagar. Quando não adianta mandar o boleto do nada lá, se as pessoas, R$700 chega na sua casa um boleto de água. É aquela água da Noruega que vem em garrafa de vidro, que água é essa que custa R$700? Então tem que ter a explicação. E aí vale ressaltar que o Ministério Público bem poderia acompanhar essa situação, né? Promotoria de Defesa do Consumidor, assim como o PROCON, o exemplo que a Beatriz Frenner trouxe, porque só as participações que vão chegando agora lá no YouTube e também no nosso WhatsApp demonstram que o problema não é pontual, não é só o caso da personagem. Inclusive, vou pedir até pra gente relembrar aqui o que disse essa entrevistada pra Bea Frenner no caso dela. Vamos ouvir. Eu entrei no aplicativo e tava lá o valor de R$319,55. Levei um susto. O meu esposo foi até ali para ver o que eles poderiam fazer, o porquê disso. Eles alegam dizendo que a gente gastou, que não tinha como abaixar o valor porque a gente gastou e assim. Só que a gente não gasta isso. Então a gente tá querendo saber o porquê desse valor todo, porque a gente não tem condições de pagar um valor desse absurdo. Não tem vazamento na casa, nada. E o que eles falaram pra vocês na hora? Que tá sendo medida média, porque não tem gente pra medir? Como é que foi essa desculpa? Então, eles falaram que estavam jogando pela média de antes. Então, porque não tinha a pessoa pra fazer a leitura do mês. Só que a conta chegava. Não tem vazamento, não tem nada, não tem a pessoa para fazer a leitura, faz a média do mês. O presidente da Sanepar, em entrevista, a gente colocou no ar agora há pouco, disse que é uma situação atípica. Em alguns casos, cerca de 30%. Eu acho 30% muita coisa, sendo bem sincero. 30% da população tomando um baita susto quando chega a fatura de água, de consumo, com valores que consideram absurdos, né? Porque não entendem que aquilo é uma relação que já consumiram, mas a conta foi jogada para baixo da Sanepar e como a nossa repórter Beatriz Frenner, que está acompanhando esse caso, trouxe, não tem culpa também que não tem gente para medir, que a empresa que contratou deu um problema, deu um chabu, chamaram outro emergencial, não deu certo, o consumidor não tem nada a ver com isso. Isso é questão de gestão. 10h27.